Olá, meninos e meninas, tudo bem? Meu nome é professora Alessandra, mais uma vez aqui com vocês, com força máxima. Hoje nós vamos ao nosso capítulo 19, não é isso? Capítulo 19 com crônicas. Nós vamos falar sobre crônicas aqui hoje com vocês. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Vamos evidenciar algumas coisas aqui bastante pertinentes e significativas. Vou pedir a vocês o máximo de atenção possível e qualquer problema você pode rebobinar a fita que nós estamos aqui para resolver também. Ainda não resolvendo, as aulas online estão aí para que as dúvidas sejam sanadas, beleza? Antes, eu sempre coloco para vocês uma reflexão. Nós vamos fazer uma reflexão a partir dessa frase aqui que eu estou colocando para vocês agora. A reflexão surge a partir do momento em que eu penso, né? Sempre tem esperança. A melhor sensação do mundo é saber que existem infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades estão ao nosso alcance, basta que estejamos assim aptos e receptivos, né, para sentir que essas possibilidades elas podem estar ao nosso alcance sempre. E elas são infinitas, né? Basta olhar com os olhos verdadeiros, os olhos do coração, tá? Então, esperança, nós vamos sair dessa, se Deus quiser, tudo vai se resolver. E vamos lá, vamos para a aula de hoje. Crônica. Crônica nada mais é do que mais um tipo de gênero narrativo. Nós estamos falando de narração, obviamente. A crônica, ela pode ser uma crônica discursiva, uma crônica oral, uma crônica escrita. A crônica, assim como várias outras remontagens, vários outros subtópicos que abrangem a narração, ela pode estar com a roupagem que ela quiser. A crônica é um tipo de texto narrativo. Portanto, todos os elementos que envolvem a narrativa estão dentro desse estudo da crônica. Geralmente, ele é produzido para os meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, as revistas, né? Alguns livros, algumas colunas de jornal. Então, nós temos essa particularidade aí da crônica. A crônica ela vai nos remeter a esses elementos da narrativa, como enredo, tempo, personagens, narrador, tudo isso vai aparecer aqui também. Lembrando que é um texto geralmente mais curto. Isso não quer dizer que todos sejam curtos. Existem crônicas aí muito longas e muito bonitas, muito bem trabalhadas, né? Nós vamos falar dos cronistas, nós vamos falar sobre todas essas particularidades. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Ou seja, as crônicas, vamos seguir aqui comigo, tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Eu costumo dizer que são histórias do dia a dia com ou sem um cunho humorístico. Eu posso ter a questão, né, da graça ou não. Então isso vai depender de quê? De como a crônica vier. Mas são geralmente histórias do cotidiano, do dia a dia. Tá? Nas jornalísticas, a gente tem como brincar um pouco mais. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto. Aquilo que a gente já comentou. O que é o contexto? Tudo que está dentro do texto, em que são produzidas, daquela atmosfera, tá? Por isso, com o passar do tempo, ela perde a sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Vamos lembrar aqui que as crônicas, elas geralmente, que são histórias do dia a dia, podem ser crônicas verídicas ou podem ser crônicas fictícias. Nós estamos aqui com o gênero narrativo. O gênero narrativo ele pode perpassar por todas essas nuances. No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins, que eram, né, alguns manuscritos aí com notícias, com novelas, com alguma coisa literária e que eram repassadas como se fossem hoje jornais, né, eram os folhetins, nos meados do século XIX. Ok? Vamos prosseguir. As crônicas, elas são consideradas por muitos um meio termo entre o texto literário e o texto jornalístico. O que o texto jornalístico passa para gente? A idealização de um texto objetivo, de um texto sem muitas interpretações, né? Um texto mais impessoal. Já o texto literário, ele remete ao quê? À subjetividade, tá? Mas o que nós vemos aqui nas crônicas, né? E com as suas principais características aqui
sobre a observação da realidade. A crônica, ela pode perpassar esses dois lados. Eu tenho aqui, por exemplo, Machado de Assis e eu tenho aqui o cronista, então, os dois, né? Nelson Rodrigues. Então, o Nelson Rodrigues e o Machado de Assis, eles têm a similaridade de trabalhar com o mesmo objeto, que são as crônicas. Mas também tem outras nuances. Nelson Rodrigues, por exemplo, ele trabalhava mais na área de jornalística. Né? Ele fazia algumas colunas jornalísticas, os trabalhos sempre muito bem elaborados. Machado de Assis já é um cronista que é um pouco mais atípico ao seu tempo, até pela a questão das suas características que são atípicas ao realismo. Você tem aí essa remontagem, né? Faça as suas, né, leituras. Seria bom que vocês pegassem pelo menos um exemplo das crônicas de Nelson Rodrigues e de Machado de Assis, para vocês sentirem um pouco da diferença. Eu vou mostrar aqui algumas, vocês vão conseguir tentar diferenciar. Observação da realidade, não com o compromisso de retratar a realidade de forma precisa, mas a partir do certo traço de ficção e de escolhas linguísticas mais artísticas. Então, na realidade, a diferenciação está também aí, nesse traço das escolhas linguísticas, tanto jornalísticas quanto literárias. Tá? A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido por meios de comunicação, né, como eu coloquei para vocês, com aquela questão dos textos corriqueiros. Textos de crônica, eles são crônica jornalística, histórico-humorística. Há outros tipos de crônicas, mas eu estou colocando aqui aquelas que são evidenciadas como as principais. Beleza? Então, embora seja um texto que faz parte do narrativo, com enredo, foco, narrativo, personagens, tempo, espaço, clímax, né? Há diversos tipos de crônica que exploram outros gêneros textuais. Então, há essa designação, como, por exemplo, a crônica descritiva e a dissertativa. Então, eu tenho essa particularidade. O que é descrição? Só para a gente lembrar. Aquele texto que vai nos mostrar os detalhes, que podem ser físicos, psicológicos, dinâmicos, estáticos, vai depender do objeto a ser, ou da cena, ou da pessoa a ser descrita. Já na dissertativa, você tem a questão de falar a respeito de um tema, de também expor sua opinião. Então, a crônica dissertativa, ela trabalha em cima dessas nuances. Já a crônica jornalística, mais comum das crônicas na atualidade, são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas produzidas para quem? Para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem o quê? Essas reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Tá? Então, a crônica jornalística ela vai ter esse papel de disseminar também os temas que estão acontecendo na atualidade de uma forma mais literária, ok? Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo, espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa, onde você tem aqui, né, a questão ligada intimamente aos acontecimentos da história. Então, eles podem ser, né, fictícios ou eles podem ser atuais, factuais, ok? A crônica humorística, e aí é que eu quero que vocês tenham a atenção de vocês aqui, porque olha só, a crônica, ela pode ser jornalística, humorística, ela pode ser histórica e humorística, vai depender do tom que o cronista, né, impõe sobre a sua narrativa. Beleza? A crônica humorística, esse tipo de crônica, apela para o humor, como funciona, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza a ironia e o humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, seja da política, economia, da cultura e etc. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos. Então, crônica jornalística, humorística, uma crônica histórico-humorística e assim por diante, tá? Então, há essa mistura, cuidado com isso aí. Eu coloquei aqui para vocês, e eu já tinha trabalhado alguma coisa disso aí em outras aulas, mas é importante ressaltar, né, sobre crônicas também. Esse capítulo 19 fala, né, especificamente sobre crônicas.
A Crônica de Luiz Fernando Veríssimo, um cronista muito difundido ali na mídia. Ele é um cronista e colunista, tá? Escreveu várias crônicas legais, eu gosto muito, né? Do livro Gol do Padre, da crônica Gol do Padre, do Nariz, que eu acho muito bem feito, muito bem elaborado, né? Tem Stanley Ponte Preta, né? Eu tenho Rubem Alves, eu tenho vários cronistas aí, eu vou citá-los, tá? A bola, preste atenção, o pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentir ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tempo oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Isso é uma crônica. É uma crônica pequenininha? É. Geralmente elas são assim, professora? Não. Geralmente elas não são assim. Elas começam do nada, como está aqui, começa assim, com uma situação já. Começa do nada. E elas vão se desenrolando, vão se desenvolvendo, né? Para que você tenha a especificação, a exploração de todos os elementos da narrativa também delineados, tá? Isso é uma particularidade bastante interessante aí da crônica. Depois eu tenho uma crônica de Milton Haldon aí, tá? De São Paulo, as pessoas de tantos lugares. Vocês vão ver aqui algumas nuances realmente da realidade, algumas propostas da interação da realidade com o aspecto literário, né? À primeira vista, São Paulo assusta. Então, olha só, olha como é que essa crônica já inicia. Não tem um belo dia, em um dia, você não tem isso. Você tem os elementos, né, de tempo, espaço da narrativa? Tem. Geralmente são colocados no início? Também, tá? Mas começa-se desse jeito aí, né? Olha isso. À primeira vista, São Paulo assusta. Aos poucos, o susto cede o fascínio, a surpresa das descobertas de muitos lugares escondidos e ocultados por uma metrópole da qual a natureza parece ter sido banida. Isto só em parte é verdade. Há vários parques, jardins, aclimação, Vila Lobos, Burle Marx, Água Branca e tantos outros. Ou seja, eu estou falando de lugares específicos de São Paulo. Sem contar com Ibirapuera, que simboliza uma promessa de urbanismo mais civilizado ou de um processo urbano mais humanizado, interrompido pela ganância das construtoras e pela especulação imobiliária em conluio com o poder público municipal. Isso é da revista Folha de São Paulo. Obviamente, vocês estão vendo aqui uma crônica jornalística, onde eu vejo alguns sinais, alguns elementos aí bastante caracterizadores desse tipo de texto. O Cotidiano também, que é uma coluna de Luiz Fernando Veríssimo aqui, tá? É colunista também, ele diz assim, e aí ele já retrata de uma forma mais poética. Eu tenho a crônica poética também, tá? Cada semana uma novidade. A última foi que a pizza previne câncer do esôfago. Acho a maior graça. Diante dessa profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. Cinema é melhor para a saúde que pipoca, conversa é melhor do que piada, exercício é melhor do que cirurgia, humor é melhor do que rancor, amigos são melhores do que gente influente, economia é melhor do que a dívida, pergunta é melhor do que a dúvida, sonhar é melhor do que nada. Então eu tenho, na realidade, várias palavras que remontam à questão da poesia, que são poéticas, e que estão inseridas nessa coluna aqui de jornal, com o nome Cotidiano do livro Simplicidade. Ok? O que é crônica argumentativa? É um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. É muito utilizada nos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos da crônica e de textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Os cronistas, autores que escrevem as crônicas, expressam esse tipo de texto em um tema, uma posição, um ponto de vista ou um juízo de valor sobre tal assunto. Esse tipo de crônica narra uma breve história com personagens, com tempo, com espaço. Então, tudo isso ele é difundido. Tá? Então, eu tenho essa crônica colocada em cima desse tema e dessa posição, como está aqui. Eu vou pegar minha caneta para que vocês
vejam essas particularidades, né, que diz assim, ó, os cronistas autores que escrevem as crônicas expressam nesse tipo de texto, ou seja, na crônica argumentativa, um tema e a sua, o quê? Opinião. Eu tô falando de quê aqui em cima, galera? Eu tô falando de argumento. Argumento lembra, né, essa particularidade de você ter a opinião expressa, beleza? Café com Brevidade, Receita de Hospitalidade, da Sônia Gabriel, aí também uma crônica jornalística. Ser cordial e hospitaleiro é típico do brasileiro. Depois de viajar por considerável parte desse país, posso afirmar que a generosidade de receber nos permite culturalmente anotações e crônicas de viajantes que passaram por essas terras nos séculos da colônia e império relatam as recepções sempre atenciosas e fartas que lhe ofereciam, acolhimento e boa educação que permite ao visitante não se sentir demais. Sem servir bem é uma delicadeza que só hoje almas gentil e elevada são capazes. E daí por diante, ok? As Crônicas de Nárnia, que são filmes, o livro de vocês também faz uma remontagem às Crônicas de Nárnia, lá no capítulo, né, 19 de vocês vão ver essa particularidade também. Nem tudo que eu exponho aqui nos slides para vocês tem no livro, tem coisas que eu estou pegando de fora para adicionar ao nosso material, que também é muito bom, né? As Crônicas de Nárnia aqui eu vejo a trilogia, né, o filme que ele foi bipartido, e vejo essas histórias do dia a dia acontecerem. Eu já explorei as Crônicas de Nárnia em outros vídeos com vocês, tá? Não vou explorar muito aqui porque a gente já comentou sobre as Crônicas de Nárnia. Eu sou apaixonada, já falei isso, eu vou falar em todas as aulas isso, mas deixo aqui a lembrança para vocês. Só para lembrar, provavelmente ao começar a ler sobre esse texto, esse gênero textual crônica, você deve estar se lembrando de livros e filmes que levam esse nome, né? Certamente um dos mais famosos é a Crônicas de Nárnia, mas eu tenho outros que também são crônicas, que têm essa designação de crônicas, né? E que não são somente da Terra de Nárnia, né, do lugar chamado Nárnia. Aí, narrando a aventura, né, de crianças num local fantástico, só para lembrar, repleto de magia, né, de aventura, toda aquela atmosfera, vamos dizer, de texto literário infantil também. E crônica, né? Ora, se crônica é um relato reflexivo sobre um fato cotidiano, uma narração sobre um lugar fantástico, repleta de aventuras, animais falantes, feiticeiras, mas nos parece muito distante da nossa realidade, sim? Sim, mas ao mesmo tempo, o que a obra ela faz aqui? Ela designa a realidade, ela faz essa remontagem. Eles estão numa terra fantasiosa, depois eles podem voltar para o lugar onde eles estão. Então, por isso, né, é que nós podemos dizer que as Crônicas de Nárnia também podem ser designadas como o quê? Aqui embaixo, ó, Contos de Nárnia, ok? Que são contos de Nárnia. Conto também, mais uma tipologia, vamos dizer assim, da narração. Conto, novela, romance, crônicas, autos e assim por diante. Conto ou crônica, e nós vamos dividir. A crônica, por vezes, é confundida com o conto. A diferença básica entre os dois é que a crônica narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, as situações em que presenciamos. Já até prevemos o desenrolar dos fatos. A crônica também se utiliza do quê? Da ironia, do sarcasmo. Não necessariamente precisa se passar no intervalo de tempo, como o conto. O conto tem essa particularidade, né? Ele tem algumas coisas pré-definidas. A crônica não. A crônica tem essa liberdade, vamos dizer assim, narrativa, tá? Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas. Aí eu coloquei aqui, ó, tudo coloridinho para vocês, com o maior carinho, tá? Para que vocês pudessem ver os principais cronistas, né, que nós temos aqui no Brasil. Temos outros cronistas também de fora. Tem gente que gosta da literatura norte-americana, da literatura francesa, né, da literatura chinesa. Então, cada um tem um tipo de gosto, mas aqui estão aqueles que abrilhantam, né, esse nosso Brasil varonil aí. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone, Caio Fernando Abreu. Eu tenho aqui só alguns para vocês darem uma olhada aí.
né? As crônicas de Rubem Braga são crônicas assim muito famosas que eu considero assim bastante interessante e tá aí, né? Uma sugestão de leitura para vocês agora, principalmente nessa nossa quarentena que não acaba nunca, né? Vocês pegarem para ler, né? Alguns livros, algumas crônicas estão disponibilizadas na internet. Dá para vocês lerem também os textos soltos. Se não, pede lá, de repente, para você ler numa livraria. É interessante, vocês vão gostar. É um estilo bastante libertador, vocês vão dar asas aí à imaginação de vocês. Carlos Drummond de Andrade, do outro lado, como eu coloquei aqui para mim, que para mim é um dos modernistas mais criativos, vamos dizer assim, né? Com poemas narrativos, né? Com crônicas. O cara, ele simplesmente é demais, né? Então, os homens distinguem-se pelo que fazem, as mulheres pelo que levam os homens a fazer. Como as plantas, a amizade não deve ser nem um pouco regada. Entre as diversas formas de mendicância, a mais humilhante é a dor implorado, é o amor implorado. Não preciso de 10 mandamentos para viver, me basta só um, não interferir na vida dos outros. Carlos Drummond de Andrade. Ele pega pesado também às vezes, viu? Tá? E aqui, segundo o professor crítico literário Antônio Cândido, em seu artigo A Vida ao Rés do Chão, né, ele define crônica como que a crônica não é um gênero maior, né? Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós. E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Ou seja, ele à primeira vista, o cara está criticando mesmo o gênero crônica. Não, na verdade, ele está tentando mostrar para vocês que por ela ser menor, ela é mais acessível e ela está próxima de nós, ok? Então, na verdade, eu tenho essas particularidades, essas nuances também. O cronista real, uma brilhante profissão da Idade Média em Portugal, o cronista real, este era fiel servo do rei, e o seu papel era registrar os grandes feitos da realeza local. Então eu estou falando da crônica histórica, né? Da família real. Fernão Lopes, o cronista real mais conhecido da história daquele país, debruçou-se não só sobre os contos da aristocracia, mas também sobre a ascensão da burguesia. Isso aqui é importantíssimo. E, sobretudo, o cotidiano e os costumes do povo português. Fernão foi cronista mestre de Aves, Dom João I, fundador da dinastia que substituiu o Borgonha. O cronista, então, foi responsável por conferir legitimidade à família real, já que Dom João I não podia ser rei pela ordem natural. No entanto, ele teve o apoio da burguesia e principalmente da população. Então, os textos também eram populares, né? Nesse contexto, a legitimação da nova dinastia, Fernão colocou o povo português como protagonista de suas palavras. Isso aqui é importantíssimo. E aí você vê a questão da popularidade da crônica, quando envolve também o povo e os elementos que provêm do povo, com as suas palavras, né, mais marcantes, e marca aí a nossa literatura como um notável cronista português. Frei João Álvares, Gomes Hades de Zurara e Mateus de Pisano também são grandes cronistas a nível real, da realeza. E aí eu deixo para vocês algumas sugestões, se vocês tiverem, né, a oportunidade de pegar para ler, né, ou já tiverem em casa, que tem muita gente que já tem esses livros em casa, até pelo gosto dos pais, né, ou dos avós, ou de alguém da família. Tá aí, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Luiz Fernando Veríssimo Nariz, aquele que eu passei para vocês, né? E tá aí a minha sugestão para vocês, tá? Gente, ó, um beijo bem gostoso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!